Hoje, jornal provavelmente mais curto. Vamos a Brasília, capital federal. Felipe Campbell está aqui com a gente para trazer os principais trechos do que foi dito pelo ministro Luiz Fux, o único a votar até agora nessa sessão de quarta-feira. Tudo bem, Campbell? Boa tarde para você. Boa tarde, exatamente. A sessão foi suspensa agora há pouco, por um intervalo de 1 hora, deve ser retomada ali por volta de 2 horas da tarde. E a informação que nós temos é que a sessão no plenário do STF, que ia começar ali por volta de 3h30 da tarde, foi desmarcada. Isso, se ela fosse realizada, a primeira turma ia ter que interromper o julgamento para poder participar no plenário, mas com esse cancelamento a expectativa é que a sessão se estenda ao longo da tarde. O ministro Fux, que está fazendo um voto bem longo, falou ao longo de toda a manhã, ele está dividindo os crimes um a um, não está julgando num pacote completo, como fez o ministro Alexandre de Moraes, já considerou que não considera a atuação do grupo como uma organização criminosa, mas na abertura do voto, o ministro Luiz Fux explicou a atuação do Supremo. A missão principal do Supremo Tribunal Federal é a guarda da Constituição, fundamento inabalável do Estado democrático de direito. Dessa ordem, irradia a promessa de igualdade entre todos os cidadãos perante a lei, sem distinções de identidade, de origem social, de condição econômica ou de posição política. Cumpre-nos, enquanto magistrados, zelar pela verticalidade das normas constitucionais e legais no âmbito da vida social, de modo que cada cidadão brasileiro reconheça na Constituição a necessária autoridade que a torna, não apenas um texto, mas uma norma viva, respeitada e eficaz. Em qualquer tempo ou circunstância, a Constituição deve funcionar como um ponto de partida, como caminho e como porto de chegada de todas as indagações nacionais. Como atividade típica deste Supremo Tribunal Federal, a jurisdição diferencia-se sobremaneira das funções legislativa e executiva, especialmente em relação ao seu escopo e aos seus limites institucionais. Ao contrário do Poder Legislativo e do Poder Executivo, não compete ao Supremo Tribunal Federal realizar um juízo político do que é bom ou ruim, conveniente ou inconveniente, apropriado ou inapropriado. Ao revés, compete a este tribunal afirmar o que é constitucional ou inconstitucional, legal ou ilegal, invariavelmente sob a perspectiva da Carta de 1988 das leis brasileiras. Bom, em seguida, Fux disse que o juiz deve estar afastado do caso e ser imparcial. O Ministério Público, como titular da ação penal, tem o primeiro ônus de produzir evidências diretas e indiretas que corroborem ou infirmem as hipóteses acusatórias. Para tanto, atua proativamente, com o intuito de transformar a narrativa acusatória em conclusões probabilísticas, acima de qualquer dúvida razoável. Trata-se de tarefa que exige significativo rigor analítico. Afinal, cada elemento de prova, cada detalhe reconstituído, pode alterar o mosaico de hipóteses sobre personagens e condutas, exigindo-se da acusação que apresente uma narrativa lógica, temporal e subjetivamente coerente. O juiz, por sua vez, deve acompanhar a ação penal com distanciamento, não apenas por não dispor de competência investigativa ou acusatória, como também por seu necessário dever de imparcialidade. A despeito dessa limitação, o juiz exerce 2 papéis essenciais da jurisdição criminal. Primeiro, funciona como um controlador da regularidade da ação penal.
contribuindo para que ela se desenrole nos limites dos direitos e garantias constitucionais e legais. Segundo, é o juiz quem tem a palavra final sobre a justa correspondência entre fatos e provas. Ele é quem firma o juízo definitivo de certeza, distinguindo entre as hipóteses acusatórias e aquelas que se encontram amparadas por evidências concretas. Por isso mesmo, a independência do juiz criminal alicerça-se na racionalidade do seu mistério, afastada do clamor social e político dos processos judiciais. Aqui reside a maior responsabilidade da magistratura. Ter firmeza para condenar quando houver certeza e, o mais importante, ter humildade para absolver quando houver dúvida. Luiz Fux também defendeu que a Suprema Corte não é competente para julgar a ação. Meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte adotada na questão de ordem na ação penal 937. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. De sorte, senhor presidente, que a minha primeira preliminar, ela anula o processo por incompetência absoluta. Durante o voto, Fux destacou também que, na visão dele, o caso deveria ser julgado pela primeira instância ou então no plenário. Compete ao plenário processar e julgar originariamente, nos crimes comuns, o presidente da República e o vice-presidente da República, o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados, os ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República. Essa decisão de 2025 não alterou a emenda que é de 2023. Considerando a cronologia dos fatos supostamente executórios, a denúncia abarca o período de 29 de julho de 2021 a 8 de janeiro de 2023. Nesse intervalo, a autoridade que deteria competência de foro exercia o cargo de presidente, o que mantém a competência do Supremo para o julgamento, mas vencida a primeira preliminar no próprio plenário do Supremo Tribunal Federal. Há uma razão fundamental para isso. O plenário do Supremo Tribunal, instância de deliberação mais importante da mais alta corte do Poder Judiciário brasileiro, bem como missão de julgar os ocupantes de cargos mais elevados e de maior relevância do país, influem na competência do plenário do Supremo Tribunal Federal. Ao rebaixar a competência originária do plenário para uma das duas turmas, estaríamos silenciando as vozes de ministros que poderiam exteriorizar sua forma de pensar sobre os fatos a serem julgados nesta ação penal. E há um dado curioso. A Constituição Federal, em razão do número diminuto, somos 11 ministros, ela não se refere a turmas, ela se refere ao plenário. E seria realmente ideal que tudo fosse julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, com a racionalidade funcional que hoje nós temos por força dos nossos instrumentos digitais e de tecnologia e de inteligência artificial. Os réus não têm prerrogativa de foro, ratione persone, porque não exercem função prevista na Constituição Federal. Se estão sendo processados como ainda ocupantes de cargos com prerrogativa, a competência do Supremo Tribunal, é do plenário do Supremo Tribunal Federal. O fato de processos conexos terem sido julgados no plenário impõe o deslocamento deste feito para o órgão maior da Corte. E as premissas envolvem casos de incompetência absoluta. Mesmo o caso do plenário, incompetência absoluta, indispensável razão pelas duas uma.
ou o processo deve ir para o plenário ou tem de descer para a primeira instância. Outra questão preliminar acolhida pelo ministro Luiz Fux foi a alegação de cerceamento de defesa devido à quantidade de provas anexadas. Até para mim, elaborar esse voto foi motivo de extrema dificuldade, eu vou dizer por quê. Não é um processo simples e já não seria tão somente pelo número de denunciados e de testemunhas, mas em caso salta aos olhos a quantidade de material probatório envolvido. Foi exatamente nesse contexto que as defesas alegaram cerceamento de defesa, em razão dessa disponibilidade tardia, que apelidei de um tsunami de dados que no direito anglo-saxônico se denomina de document dumping, e sem indicação suficiente e antecedência minimamente razoável para a prática dos atos processuais. Eu não sou um expert nesse assunto, mas a quantidade chega a 70 terabytes. Eu fui pesquisar isso, fiquei até... nem acreditei, porque são bilhões de páginas. E apenas em 30 de abril de 2025, portanto, mais de um mês após o recebimento da denúncia, e menos de 20 dias antes do início da oitiva das testemunhas, foi proferida a decisão deferindo acesso à íntegra de mídias e dos materiais apreendidos na fase investigativa. Apenas em meados de maio, cerca de 5 dias antes do início da oitiva das testemunhas, a Polícia Federal enviou links de acesso para as defesas de um SharePoint. E, não obstante, os arquivos totalizassem 70 terabytes. 70 terabytes. Pastas e arquivos que se encontravam sem qualquer nomenclatura adequada ou índice que permitisse uma efetiva pesquisa, como também senti essa dificuldade e, por uma questão de fidelidade, dizer que não só o ministro Alexandre de Moraes me mandou todos os discos, enfim, todos esses 70 terabytes, e também me convidou para assistir o depoimento das testemunhas. Como se não bastasse, novos arquivos foram incluídos no curso da instrução processual, inclusive em 15 de junho de 2025. Na questão do mérito, Luiz Fux até agora vem considerando os réus, absolvendo os réus até agora no crime de organização criminosa, e também reclamou que não estava bem detalhado qual seria a participação de cada um deles na depredação de patrimônio público no 8 de janeiro. Então vamos continuar seguindo aqui, acompanhando um voto muito longo do ministro, que ainda deve demorar um pouquinho mais depois que retornar a falar a partir de 2 horas da tarde. De volta ao estúdio. Vamos acompanhar, então, 2 horas a gente tem o retorno da sessão no STF. Obrigada, aqui é o Felipe Campbell, direto da Rádio Bandeirantes Brasília.